Vamos lá para a palavra, aquilo que Deus colocou no meu coração. Abra a palavra do Senhor em Mateus, capítulo 21. Mateus 21. Versículo 1 em diante. Mateus 21, do 1 ao 11, eu vou fazer a leitura. Do 1 ao 11, diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo eu acharei presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mo. E se alguém vos disser alguma coisa, respondeu-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: eis aí que te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de um animal de carga. Indo os discípulos e tendo feito como Jesus lhe ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-as pela estrada. E a multidão, tanto as que precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E a multidão clamavam: este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Amém, amados? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, quero me colocar, Senhor Deus, à tua disposição. Que o Senhor Deus possa, Senhor Deus, usar esse simples servo do Senhor para fazer, Senhor Deus, que uma mensagem seja plantada numa terra fértil nessa noite, Pai. Pai, em nome de Jesus, ó Pai amado, usa-me, Senhor Deus, para a glória do Senhor, com autoridade e demonstração do poder do Teu Espírito, para que nós possamos crescer e nos edificar em Ti. Para a glória do Senhor, eu oro. Amém. Amém, amados? Amém, amados? Amados, Jesus me levou a trazer essa mensagem com o seguinte tema: os que recebem Jesus com festa, mas escolhem Barrabás. Vou repetir: os que recebem Jesus com festa, mas escolhem Barrabás. Talvez eu não precisava nem pregar, porque pelo próprio título você já consegue agora começar a fazer uma conjectura e um pensamento de tudo aquilo que eu quero expor nessa noite. Mas é algo necessário, porque o que Deus gerou no meu coração é algo que me confrontou, e isso não foi hoje, foi há muito tempo atrás que Deus trouxe essa mensagem ao meu coração, e hoje Deus fez oportuno e que eu fizesse menção dela. Então aqui agora é necessário, para a gente contextualizar, fazer imagem daquilo que está acontecendo nesse exato momento. Aqui está chegando os dias finais de Jesus, chegando o tempo próximo da festa de Páscoa, onde o Senhor seria entregue e morto, e aonde seria concluído o plano celestial. Aqui nesse texto, veio dizer que Jesus, ele manda os seus discípulos à frente, para que ele traga uma jumenta e com um jumentinho, para que se cumprisse a profecia de Zacarias 9:9, que diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta.
Então ali Jesus mais uma vez está concretizando mais uma profecia na qual o seu pai já o tinha predestinado a viver. E aqui nós vemos a multidão então seguindo Jesus e vindo para próximo dele e festejando a sua entrada triunfal. Quando nós olhamos João no capítulo 12, no versículo 17 e 19, vai dizer assim: a multidão que estava com ele, isso daqui é o texto sinótipo, que fala o mesmo texto que Mateus, vai dizer assim: a multidão que estava com ele, quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitar dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal miraculoso, foram ao seu encontro. E assim os fariseus diziam uns aos outros: não conseguimos nada, olhem como o mundo todo vai atrás dele. Então aqui está se cumprindo mais uma profecia, e aqui está dizendo que aquela multidão, muitas que viram Jesus ressuscitar Lázaro dentre os mortos, e porque espalhavam-se esse sinal miraculoso, na qual só Jesus o tinha feito, eles começam então a seguir a Jesus e se aproximar. E aqui estão dizendo que quando Jesus está vindo, todos aqueles que ouviram, que estavam desde aquele tempo vindo com Jesus, e também aqueles que estavam na cidade de Jerusalém, se aproximam para receber Jesus. E vai dizer que eles entoavam o seguinte cântico: Hosana, Hosana. Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas maiores alturas. E quando nós vamos ver o que significa Hosana, vai dizer que Hosana é um termo proveniente tanto do latim como do grego, que significa salva-nos, te imploramos, ou te imploro. Hosanas nas alturas é uma oração a Deus que significa salva-nos agora, ó tu que habitas nas maiores alturas. Então o povo olha para Jesus, ele vindo desse sinal tão maravilhoso que foi a ressurreição de Lázaro, e vai dizer que agora a multidão o reconhece como seu Senhor, e então elas começam a louvar ao Senhor, citando o Salmo 118, no versículo 25. Ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos, ó Senhor, conceda-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor, a voz da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Aquele povo creu em Jesus, aquele povo viu que estava se cumprindo tradições e profecias, e em teu coração, num tempo de explosão, de alegria, eles começam a louvar ao Senhor. E o texto diz que, como se fazia com os reis que eram entronados, eles tiram as suas vestes, colocam sobre os chãos, cortam ramos das árvores e cobrem o chão, para que o rei pudesse entrar. Então o povo, sim, ele estava em grande festa, mas Jesus, ele não entra da forma que o povo achava que viria o Messias. Porque no coração daquele povo, o Messias viria num grande cavalo branco, todo pomposo, com a forma de vitória. Mas Jesus, então, ele representa uma antítese, e traz no lugar de trazer um conceito de um líder poderoso, ele vem numa mensagem de humildade e simplicidade, montado num simples jumentinho. Aonde o povo esperava um homem forte, que vinha como conquistador, destronar Herodes, eles veem um pacifista, um homem de paz, humilde, que não estava ali para guerrear contra o Império Romano, mas para restabelecer o reino de Deus na terra. E essa simplicidade, mais uma vez, tocou no coração daquele povo, e que fez conquistar mais ainda aquele povo. E isso é maravilhoso, porque Jesus, ele vem com os seus milagres, ele vem cumprindo as profecias, ele vem então também com a sua humildade, consegue conquistar o coração daquele povo. Por isso que aquele povo, com tanta satisfação, grita: Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Era algo verdadeiro, genuíno, algo de explosão do coração
de alguém que acreditava naquela situação. Quando Jesus ele é preso e levado por Pôncio Pilatos até Herodes, que era o rei da Judéia e da Pérea, ele vai dizer assim em Lucas 23, versículo 8, isso o governador Herodes. Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo. Por ter ouvido falar a seu respeito, esperava vê-lo fazer alguns sinais. Amados, olha que situação. Nos dias da festa de Páscoa, o Pôncio Pilatos governava sobre Jerusalém, mas por todo o perímetro da Galileia e da Pérea, quem era o governador era Herodes. Consta-se que os historiadores acreditam que no mesmo momento que Herodes chegam pela entrada triunfal da grande cidade de Jerusalém, Jesus está entrando por outro lado, num jumentinho simples. E o povo que naturalmente, ano após ano, estava aqui do lado de Herodes para ver esse governador ou para rejeitar e fazer, contrariar o seu governo, não está. E então Herodes olha e veja assim, onde está aquele povo? Cadê os judeus que geralmente estão aqui? Então provavelmente ele ouve falar, eles estão do outro lado, onde o rei Jesus, o profeta, está chegando. E ele fez milagres, ele fez grandes coisas, ele fez ressuscitar Lázaro dos mortos, quando já não cheirava mal. Então a palavra vai dizer que até Herodes ficou alegre quando viu Jesus, por causa do que se falava sobre Jesus. Então era genuíno aquele sentimento de triunfar, que chegou o Messias. Jesus sim, é o Messias esperado pelo Senhor. Mas só que naquilo que Jesus ministrou no meu coração, eu não posso parar somente aí na história. Porque então se diz que Jesus, depois de ceiar, ele vai ao Getsêmani, ora, então vem o traidor, o trai, ele é levado preso e levado até Pôncio Pilatos. E Marcos 15, no versículo 6 em diante, vai contar a seguinte história. Ora, por ocasião da festa, era costume soltar ao povo um dos presos, qualquer que eles pedissem. Havia um chamado Barrabás, preso com amotinadores, os quais em um tumulto havia cometido homicídio. Vindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. E Pilatos lhe respondeu, dizendo, queres que eu vos solte o rei dos judeus? Pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Mas estes incitaram a multidão no sentido de que lhe soltasse de preferência Barrabás. Mas Pilatos lhe perguntou, que faria então deste a quem chamais rei dos judeus? Eles, porém, clamavam, crucificam. Aqui entra então mais uma personagem na história que Deus colocou em meu coração. Barrabás, repete comigo, Barrabás. E para entender aquilo que Deus trouxe em meu coração, eu preciso dizer um pouquinho sobre Barrabás. A história, biblicamente, nós não vamos ver exatamente sobre a história de Barrabás, senão alguns versículos dele, como ele ser o preso, ou ele estando ali nesse julgamento entre Jesus e o próprio Barrabás. Mas a história vai nos trazer o entendimento que, muito provavelmente, Barrabás fazia parte de um partido judaico nacionalista que chamava-se Zelote. E eles defendiam a liberdade do povo judeu das mãos de estrangeiros opressores. E muitas vezes, e nesse caso, era contra o Império Romano. Então entenda só, Barrabás fazia parte de um povo político, de uma parte política que queria libertar também o povo de Israel. Mas só que a forma que ele queria trazer a libertação, muitas vezes era através da violência. Fala comigo, violência. Era truculento a forma que eles faziam. Eles faziam, se necessário, matavam. E é assim que era Zelote. Para alguns comentaristas, Zelote, ele foi preso por causa, provavelmente, porque numa dessas rebeliões, tentando libertar
Israel dos romanos, ele tenha matado um soldado e levado à morte, por isso que ele foi levado preso. Conforme nós vemos em Marcos 15, vai falar assim que Barrabás, ele provavelmente, quando ele matou essa pessoa, esse soldado, teve uma grande repercussão. Então, naqueles dias, ele também estava no alto da fama, sendo falado por todos os lados. Então, Barrabás também estava no boca a boca dos daqueles dias do próximo à Páscoa. Mateus 27,16 vai trazer como muito conhecido quando vai falar de Barrabás. Talvez por causa disso, porque como ele lutava para a liberdade do povo de Israel, ele era visto como um herói para o povo. E aqui agora, amados, vem exatamente esse contraste. E eu gostaria que você entendesse esse contraste que está acontecendo. De um lado, Jesus, que vem fazendo milagres, que vem trazendo humildade, simplicidade, que cativa o coração do povo. Por outro lado, está um homem que luta pela liberdade de Israel, às vezes com violência, se necessário fosse matava, truculento, trazendo batalhas e vitórias, algo carnal. E isso traz um contraste do quê? Da visão do povo, daquilo que ele esperava. Quando falava-se de um Messias, de um libertador, ele não esperava alguém simples. Tanto é que eles vão dizer assim, pode vir de Nazaré alguma coisa boa? Porque eles querem ver alguém vindo com grandeza, vindo do trono, talvez como o libertador Moisés. Olha só, quando Deus quis tirar o povo do Egito, o que ele faz com Moisés? Traz sinais tão fortes, de uma forma que envergonhasse o faraó do Egito. Ele traz as 10 pragas, na qual, na última, mata até os primogênitos. Talvez ele esperava um rei como Davi, um vencedor, um guerreiro tão temido que, quando comparado com Saul, em 1 Samuel 18, vai dizer assim, as mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, diziam, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Eles esperavam um homem, um rei, um Messias, que viesse libertar fisicamente Israel, lutando, batalhando, trazendo pragas, sinais de maravilhas como Moisés. Quem está me entendendo diz amém? Então existe agora um contraste. O Messias pacífico, bondoso, generoso, humilde, que não está lutando com ninguém, ou Barrabás, aquele que está lutando, aquele que está querendo dar a vida, que está sendo preso, aquele que quer ser o mártir. Qual o povo vai escolher? E dentro desse contexto de pensamento de o pacifista ou o lutador, eu gostaria de trazer nessa noite algumas situações que nos faz festejar muitas vezes Jesus, mas escolher Barrabás. E a primeira forma dela de escolhermos Barrabás em vez de Jesus é quando nós buscamos decisões, tomamos decisões sem buscar a direção de Deus. Fala assim, eu não posso tomar decisões sem buscar a direção de Deus. Amados, em Provérbios 16:1 vai dizer assim, o coração do homem pode fazer os planos, mas a resposta certa sai dos lábios que vem do Senhor. Amados, nós precisamos entender, amados, que não adianta nós dizermos que somos cristãos, mas quando nós precisamos tomar uma decisão, nós nunca buscamos o Senhor. Não adianta festejar Jesus no dia a dia, mas nas decisões nas nossas vidas, nós vamos escolher Barrabás, aquilo que agrada os nossos olhos. Quem está entendendo diz amém. Não adianta nós prestarmos um culto aqui tão bonitinho, maravilhoso para o Senhor, mas na hora de tomar as decisões, eu vou escolher aquilo que agrada os meus olhos. Quem está entendendo diz amém. Porque aqui há a situação, Jesus é o bondoso que vai fazer as coisas no tempo certo, do jeito certo, e o lado de cá está Barrabás, que é aquele que agrada os nossos olhos, aquele que mata se for necessário, aquele que agride se for necessário, aquele que faz as coisas e conquista do jeito que nós esperamos, do jeito que nós queremos, e é isso que Deus quer.
Será que muitas vezes nós não estamos festejando Jesus no domingo, mas na segunda-feira nós estamos escolhendo Barrabás com as nossas escolhas e as nossas decisões? Será que nós não estamos como Eva no paraíso? Ela também ficava próximo de Adão quando o Senhor se encontrava com Adão. Ela sabia que através de Adão ela também tinha comunhão com o Senhor. Ela tinha conhecimento da bondade do Senhor também. Mas no outro dia, quando ela encontra a serpente, para quem que ela quer dar ouvido? Ah, o Senhor falou que você não pode comer. Pode sim, porque o dia que você comer você vai ser igual a Deus. O que ela deveria ter feito? Espera aí que eu vou lhe buscar o meu Senhor. Mas não, ela toma uma decisão segundo a sua própria vontade. É mesmo? Eu não vou morrer não? Eu posso comer então eu vou comer. Eu vou tomar a decisão agora, sem consultar o meu Deus, sem consultar o meu Criador, sem consultar aquele que me fez e me conhece. Eu vou tomar a minha decisão aqui agora, segundo aquilo que a serpente está me falando. Quem está entendendo diz amém. Amados, não adianta nós celebrarmos Jesus, se na hora de nós fazermos as nossas escolhas, nós escolhemos conforme nos apraz. Eva só olhou para o quê? Com concupiscência dos olhos e do coração. Eu quero ser igual a Deus. Porque a serpente me falou, não vou morrer. Aí se eu não vou morrer, então eu posso fazer. É isso que eu quero. Sim, é isso que eu almejo. E quantas das vezes nós estamos celebrando Jesus e fazendo as nossas escolhas e tomando as nossas decisões? Quantas vezes as pessoas estão a ponto de tirar a própria vida, mas nunca dão uma oportunidade de ouvir Deus. Pai, é justo eu tirar a minha própria vida? Como o pastor Nilson pregou domingo, sabiamente. O autor da vida me dá permissão para tirar minha vida? Com certeza ele vai falar que não. Com certeza o autor da vida vai dizer assim, não, eu tenho um propósito diferente para você, eu tenho uma saída diferente para as suas frustrações, eu tenho uma solução diferente para os momentos que você se sente sozinho, eu tenho algo diferente para que Satanás, a serpente astuta, está falando nos teus ouvidos. Não podemos tomar decisões segundo os nossos desejos e o nosso querer, nós precisamos se submeter à vontade de Deus. Em Provérbios 3:5 vai dizer assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe do teu próprio entendimento. Amado, nós precisamos festejar Jesus e entender que se Ele veio como Messias, pacifista, eu vou até a morte como pacifista, porque não é sobre o que eu vejo e que eu quero, mas aquilo que Deus prometeu e está cumprindo. Amados, a situação de nossas vidas pode estar difícil, mas se for para sofrer com Cristo, vamos sofrer com Cristo, mas não viver aplaudindo o Cristo e vivendo segundo a nossa vontade. Isso é um crente carnal, fala comigo assim, crente carnal. Amado, o crente carnal, ele não se interage com a igreja. O crente carnal nunca vai ver a vontade de Deus se espalhando pelo globo terrestre, porque ele só vai continuar vivendo segundo as suas próprias decisões. Quando eu estava aqui, o irmão estava ministrando o louvor, e por isso mesmo eu nem consegui parar o louvor. Eu estava aqui, o Senhor trouxe no meu coração um versículo, Lucas 6:46, que diz assim, por que me chamas de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu mando? O que adianta chamar Deus de Senhor, Senhor, a igreja é tua, e somos submissos ao Senhor, e do outro lado eu falo, para Senhor, faz conforme o homem quer, segundo a liturgia do homem, segundo o querer do homem, o que adianta? Nós vamos viver celebrando e negando Jesus. Quem está entendendo diz amém. Amados, se nós precisamos entender, amados, que para tomar as nossas decisões, nós temos que ter uma vida pautada em oração. Amados, em Filipenses vai dizer assim, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. E muitas vezes a resposta de Deus não vai ser assim, um pararapapã.
Às vezes a resposta de Deus não vai ser um profeta que vai dizer: eis que vos digo. Muitas vezes a resposta de Deus vai ser uma calmaria dentro de nós, mas não aquela que nos agrada, porque Deus pode falar um não para nós e nos trazer paz. Mas só que nós temos que celebrar Jesus e permanecer com Jesus segundo aquilo que Ele nos fala. Quem está entendendo diz amém. A segunda forma da gente celebrar Jesus e escolher Barrabás é quando não exercemos o fruto do Espírito. Amados, a palavra vai dizer que aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos, e se a igreja não está sendo guiada pelo Espírito, o que elas estão fazendo? O Espírito está nela, no crente carnal, mas não está sendo guiado pelo Espírito Santo. O que está acontecendo com a igreja? Ela está gritando: Barrabás! Barrabás! E Jesus: crucifica-o! Porque quem manda é a nossa carne, a nossa vontade. Em Gálatas, quando vai falar do fruto do Espírito, no capítulo 5, nos versículos 16 e 18, vai dizer assim: digo, porém, andais no Espírito e jamais satisfazei a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito Santo, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Amados, se nós estamos verdadeiramente celebrando Jesus, nós não estamos deixando a nossa carne comandar as nossas vontades, nós não estamos andando segundo a nossa própria justiça, mas buscando a justiça de Deus. No versículo 24 continua: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e com concupiscência. Se vivemos no Espírito, também andamos também no Espírito. Amados, se queremos celebrar Jesus como igreja, nós precisamos viver e exercendo o fruto do Espírito. A palavra vai dizer em Efésios, um exemplo apenas, 4:26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Ele está falando assim: como homens naturais, comuns, nós podemos irar, só não podemos pecar. Ele está falando assim: ei, você tem impulsos naturais como homem, mas o fruto do Espírito tem que sobressair ao seu sentimento e à sua forma de viver, porque senão você está celebrando Jesus e escolhendo Barrabás. Amados, nós precisamos colocar em prática os frutos do Espírito, deixar o pacifista que era Jesus também reinar sobre nós, deixar o Jesus que não veio matar e destruir, mas veio trazer vida e vida em abundância, reinar sobre nós. Quem está comigo diz amém. Terceira forma de nós celebrarmos Jesus, mas escolhermos Barrabás, é quando agimos pelo medo. 1 João 4,18 vai falar assim: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado pelo amor. A Bíblia é clara em falar assim, que muitos daquela multidão que gritaram por Barrabás, foi persuadido pelos sacerdotes e pelas autoridades que ali estavam. E muitas das vezes, amados, nós estamos fazendo as nossas escolhas e vivendo segundo o medo. E o amor, o verdadeiro amor, que amor é esse? O amor do Senhor sobre as nossas vidas, que vai reger a nossa vida. Amados, você não pode ter medo de confiar no Senhor. Nós estamos com medo de confiar e viver com fé. Nós estamos com medo de nos entregar por inteiro ao Senhor. Ah, eu não vi, então não é real. Amados, enquanto você não dá passos de fé, você nunca vai viver uma verdadeira fé no Senhor, sólida no Senhor. Você não pode viver com medo das desaprovações dos homens. Amados, se nós já temos a aprovação do Senhor, nós não precisamos agradar homem nenhum. Fala comigo assim: eu não preciso agradar homem nenhum. Eu tenho um Senhor, e isso que é celebrar Jesus, é conhecer, reconhecer Ele como Messias, e ainda que eu preciso morrer, como os discípulos morreram, nós vamos morrer. Eu não preciso viver uma vida com medo de pregar o Evangelho por causa de cara feia,
por causa de pessoas que não querem ouvir do Jesus que nos salva. Não importa se o mundo rejeita, importa se eu prego. Quem está entendendo diz amém. Eu não posso viver com medo de ser aceito. Será que vão me aceitar? Será que vão achar bonita a minha voz? Será que vão gostar do jeito que eu prego o Evangelho? Às vezes eu vou num GCs, o ministro no momento vai falar assim: poxa, o Dani está aqui. Poxa, justo hoje que eu vou ministrar, o Dani está aqui. Amado, se você tem a convicção que a palavra de Deus é a palavra de Deus, que importa que homem que está ali? Quem me pôs eu de juiz sobre a forma que Deus te usa para ministrar? Está pregando heresia? Graças a Deus que você vai ser corrigido. Isso é bom, mas o medo de ser instrumento do Senhor, isso nos paralisa. A palavra vai falar assim, que os tímidos serão lançados no fogo do inferno. Aqueles que têm medo de pregar o Evangelho, do falar do amor do Senhor. Quem está entendendo diz amém. Quarto e último. Ih, está vazio. Quarto e último forma de festejarmos Jesus, mas escolhermos Barrabás, é agirmos pelo imediatismo. Fala assim, imediatismo. Você lembra na situação que eu falei? Jesus vem num dia como pacifista. As pessoas celebram de verdade Jesus, acreditam que Ele pode ser o Messias. Mas agora, o que mudou de uma hora para outra? O imediatismo. E se fosse Barrabás, o truculento, aquele violento que está disposto a ser preso pela nossa causa? O imediatismo de falar assim: e se eu escolher Jesus, o bonzinho, e era Barrabás, aquele que eu já estava esperando? O imediatismo, amado, às vezes está nos levando para viver uma vida de escolher Barrabás. De se não está acontecendo com a minha vida agora, tenho que chutar o balde. Ei, se o meu relacionamento não está melhorando, porque Deus não está. Se eu não estou vivendo as promessas de Deus, é porque Deus não está querendo fazer na minha vida. Eu sou imediatista. Ou Deus faz, e tem que ser tudo no meu tempo. Ei, Barrabás é bom, porque Ele está aqui, está matando, conforme eu quero. Mas se não tivesse uma comparação entre Jesus e Barrabás, talvez aquele povo continuava seguindo Jesus, porque aí teria tempo de experimentar, vamos ver até onde vai esse homem. Mas o imediatismo não dava tempo de esperar e ver com os frutos de Jesus. O imediatismo não dava tempo de entender o verdadeiro Evangelho. Então nós estamos vivendo muitas vezes, amados, no imediatismo. Nós estamos buscando um Evangelho de bênçãos imediatas no nosso tempo. Nós não estamos esperando a boa obra ser concluída. A promessa daquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Não, está demorando demais, eu vou para o mundo. A alegria lá do fora é melhor. Esperar na minha prometida, a mulher que tem o mesmo propósito que eu, está demorando demais, eu vou pegar uma qualquer lá fora que me agrada a minha carne. Orar para que Deus abra porta, para quê? Demora demais, eu vou meter a cara e me quebrar, porque é melhor e mais rápido. Querer orar pela minha família, até Deus vem ganhar ela no mundo. Não, é melhor amaldiçoar ela. Que inferno de vida que eu tenho. O imediatismo de ir na igreja, mas Deus tem que fazer um milagre, ou faz ou não faz. Mas porque não faz, eu não o quero. Deus tem o poder de curar, mas não me curou. Deus é mau. Mas Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não é sobre este mundo, é sobre a eternidade. Mas o imediatismo me faz olhar somente para o cansaço de hoje, dos fardos de hoje, do cansaço de hoje. Está todo mundo a ponto de chutar o pau da barraca, porque é aqui agora. A igreja não deslancha do jeito que eu quero. O som está alto demais, eu vou embora. Isso e aquilo.
Porque tem que ser agora, o culto perfeito, o Deus na terra, milagres acontecendo, aleijados andando. Se não acontece, não é igreja, e vira um fardo, da igreja de Jesus Cristo. Nós podemos ser rápidos em errar, mas Jesus tem que ser muito mais rápido para nos agradar. Essa é a realidade daquele povo, e muitas vezes se reflete a nossa realidade. Solta Barrabás, pelo menos eu vou ver sangue e morte. E o bonzinho demora demais para fazer. Está entendendo? Diz amém. E sabe por que Deus trouxe no meu coração ministrar sobre isso? Porque Ele quer uma igreja madura, uma igreja que começa a se unir, e começa a olhar e falar assim: irmãos, você, Emily, você tem falha sim, amada, mas eu vejo Cristo na sua vida, e nós juntos vamos ser igreja. Quem aqui é igreja? Na verdade nós somos templo. Igreja é quando nós estamos juntos. Você é templo, juntos nós somos igreja. Mas nós estamos lutando como templo, como se nós fôssemos igreja. Tem pessoas que ficam em casa, assistindo de casa, olhando do sofá, porque eu sou igreja na minha casa também. Não é, infelizmente, você está sendo enganado. Igreja é quando nós estamos juntos, chorando junto, sorrindo junto, buscando o Senhor junto. Sabe o que me indigna, igreja? É falar que nós somos igreja, mas quando há um chamado para oração, ninguém vem. Quando fala assim: ei, vamos fazer uma campanha para fazer alguma coisa, deixa uns fazer e que se virem eles. Que igreja nós estamos sendo? Estamos escolhendo como igreja Barrabás. Faz vocês. Parece que o desejo da igreja é ver que hora que ela vai fechar as portas, que hora que o irmão vai falir, que hora que o irmão vai cair. Parece que a igreja só espera um momento de ter alguma coisa ruim para falar no outro dia. Eu lembro num dia, amados, que eu estava num supermercado lá em Lins, e eu fiz uma boa ação na fila do supermercado. Eu fiquei feliz. Glória a Jesus, foi um instrumento do Senhor, hein? Ele falou: você está feliz por isso? Por quê? Isso era para ser natural da igreja. Você faz tão pouco isso. Ele falou de mim, para mim. Você faz tão pouco que quando você faz, você celebra. Nós estamos perdendo a essência de ser igreja. Muitas pessoas podiam estar aqui hoje, eu tenho certeza que muitos podiam estar aqui hoje. Não vem por quê? Porque me basta o domingo. Isso celebra a vida de vocês, amados, porque vocês são guerreiros. Vocês estão indo na contramão das pessoas que não estão entendendo o Evangelho. Jesus, Ele vai falar assim: por que me chamas de mestre, você não faz o que eu mando? Sabe o que é maravilhoso? Quando Jesus mandava uma coisa, não era alguma coisa dele, eram as coisas que glorificavam o Pai. Amado, toda vez que o seu pastor chamar você para fazer alguma coisa que glorifica o Pai, responda, porque aí você está chamando Jesus de mestre, aí você está celebrando Jesus, porque toda vez que você vira as costas para a obra do Senhor, você está gritando Barrabás. Ou nos unimos, ou nos espalhamos e paramos de dizer que nós somos igreja. Porque nós estamos sendo a multidão que festeja, mas grita Barrabás. Em João 1:11, 12 vai dizer assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberem,
deu-lhe o poder de ser feitos filhos de Deus, a saber, aos que creram no seu nome. Aqueles que creram no nome do Senhor está disposto para dar a vida pela obra do Senhor. Não para agradar pastor, não para bajular pastor, mas para morrer pela obra do Senhor. É a obra do Senhor e não um homem. Senão nós estamos sempre olhando para o imediatismo, para o violento, para aqui agora, para o homem. Deus tira o povo do Egito, abrindo o Mar Vermelho. E porque Deus estava com Moisés no Monte Sião, eles falam assim: prepara para nós um bezerro de ouro, porque aquele deve ter morrido. Nós queremos uma coisa que nós podemos ver e tocar. Que importa o Evangelho? Que importa o Jesus pacifista? Eu quero é Barrabás, eu quero ver e tocar. E a igreja está se extraviando porque não está se unindo. Está brincando de ser igreja enquanto o mundo está se destruindo lá fora. A palavra está falando assim que a nossa batalha não é contra o corpo e sangue, mas principado e potestade. Mas a igreja não quer saber de orar junto. Festa, tem comida, crente tá. O diabo está rindo da igreja. Escolhe Barrabás, come Barrabás. E a oração está vazia. Festa que é festa, é aquela do joelho no chão, em oração ao Senhor. A igreja não é feita de alimento carnal, é espiritual. Quer ver como está a vida espiritual da sua igreja? Vê a intercessão, vê a vigília. Ah, eu não posso, Deus. Dá essa desculpa para Deus, gritando Barrabás à noite quando você dorme, ou quando você está fazendo os seus afazeres. Dá essa desculpa para eles, Barrabás. Mas para Jesus a gente não engana. Se não tem oração, se não tem intercessão, se você não busca o reino de Deus, acha que agradar pastor vai te levar para o céu, você está gritando é Barrabás. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: Daniel, pregue lá isso, Daniel. Para que aqueles que me rejeitaram não me receberam, mas eles vão ser os meus adoradores. Quem está comigo diz amém. Diz a eles que eu confio neles para que a obra continue. Diz a ele que eu confio neles para que a igreja sobreviva. Diz a eles que eles vão ser aqueles que vão celebrar do início ao fim. Quem está comigo diz amém. Fala assim: eu vou ser aquele que vou celebrar do início ao fim. Amados, nós precisamos parar de ser uma igreja mole, fraca, e ser disposto a morrer por evangelho. Nós estamos olhando o templo, iluminações, coisas que agradam os olhos, é Barrabás. A verdadeira igreja a gente não se vê. Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. É no apagar das luzes, no joelho no chão, no clamor de ser, não importa a hora, de buscar o Senhor perseverantemente. Quem está comigo diz amém. E Deus está te chamando, igreja.